Vamos lá? Essa é a, essa é a tal da mesa digitalizadora que eu vou começar a usar hoje aqui, se der tempo aí chegar lá, tá? Para poder registrar algumas continhas aí, né? Hoje até sair feio porque eu não treinei não, mas é isso aqui. Uma canetinha, ela vai em algum momento fazer as contas para vocês. Bom, existe uma coisa que nós tentamos o tempo todo em medicina fazer, que é reduzir os erros. Reduzir os erros, a possibilidade de erro. E nós sabemos que nós sempre vamos errar em medicina. Alguns erros são mais graves do que os outros, né? Por exemplo, deixar de dar diagnóstico numa doença de prognóstico ruim, grave, é muito ruim. Ou dar diagnóstico e tratar a pessoa de uma doença também é muito ruim. Mas qual seria o pior erro? Nós vamos conversar sobre isso. Agora, vocês vão abrir aí, a título de. Vocês lembram da tabela dicotômica? 2 por 2? Lembram? Nós vamos trabalhar muito com essa tabela, seja em diagnóstico, seja em risco, seja em terapêutica, muita coisa. Lembra disso? Tabela de contingência, tabela dicotômico. Pois é, vamos lá, Gustavo. Vejam, abro aí em Epidemiologia Leon Gordes. Abra essa aba. Eu sempre vou voltar uma aba, volto outra. Eu não estou acabando as abas, não. Essas abas eu vou usar o tempo todo. Eu volto lá e vê lá. Veja lá. Leon Gordes. Eu usei essa do Leon Gordes. Vou usar o primeiro slide, depois mais tarde eu volto nele de novo. Essa é uma tabela dicotômica. Sim? Não? Não? Nessa tabela, o que se tem? O resultado de um teste, doente, é um D. Eu queria usar aqui minha calculadoria aqui, mas daqui a pouco eu uso. Daqui a pouco eu me atrevo a começar a usar, viu, gente? Se der errado, vamos fazer a coisa no papel aqui. Embora esse negócio. Vamos lá. Essa tabela 2 por 2, estão vendo lá? Acharam? Acharam lá? Ok? Sim. Olha, então eu tenho aqui o resultado de um teste. Ele pode ser positivo ou negativo. Para a pessoa com doença e sem doença. Com doença é o D. D. Sem doença é um D com traçado em cima. Vou fazer com esse passado aqui.
esse D aqui com o traçado em cima. Certo. É um D com traçado, é um D minúsculo. É menos D. É um D com traçado em cima. Doente ou não doente. O traçado é em cima, não é aqui. Não estou conseguindo colocar isso aí. Então tem. O resultado de um teste ele pode ser positivo ou negativo. Quando o teste é positivo e a pessoa tem a doença, isso chama o T de true, de verdade, é o verdadeiro positivo. E corresponde à letra A. A maior parte dos livros trata isso com a letra A. A mesmo, A minúsculo. O A maiúsculo, não faz. Seria o A. Então, se o indivíduo tem a doença e o teste deu positivo, sopa no mel. Então, o indivíduo tem a doença. Ele é um verdadeiro positivo, o TP, o true, né? Verdadeiro positivo. Mas algumas vezes, o teste é positivo e a pessoa não tem a doença. Falso positivo, FP. Ou letra B. Sem doença, mas com teste positivo. É o falso positivo. Por isso que os testes precisam ser avaliados para ver se você não tem bastante falso positivo, que é um problema. E o teste pode ser negativo, e quando a pessoa tem a doença, que é falso negativo. Falso negativo. Tem a doença, mas o teste é negativo. A B é a letra C. Letra C. Falso negativo. Tipo assim, você está com coronavírus, faz um teste pouco sensível e diz que você vai estar. E consequência que você tem disso? Você vai espalhando coronavírus por aí fora. Ou pode adoecer. Ou lá em cima, você não tem coronavírus, faz o teste e ele deu positivo. É falso positivo. O que ele faz? Deixa você isolado. Qual é ruim disso? É que você não trabalha, não estuda para sair, mas você fica no seu canto. Você não morre. Embora seja inadequado isolar vocês para ver se o teste foi falso positivo. Está claro isso? A outra possibilidade é quando o teste é negativo e a pessoa não tem a doença, que é o verdadeiro negativo. Negativo. Falso negativo. É o verdadeiro negativo. Ele é sem a doença e com o teste negativo. Então, o verdadeiro positivo é a letra A, o falso positivo é a letra B, o C é o falso negativo e o D é o verdadeiro negativo. Está claro isso? Essa tabelinha dicotômica é que a gente vai avaliando um teste. Avaliando várias tabelas, várias coisas, nessa tabela dicotômica. Conforme a redação que você vai receber, conforme o enunciado da questão, você vai montar a sua tabela 2x2 e vai chegar às suas conclusões. Fazer suas contas. Aqui embaixo já está apontando sensibilidade e especificidade de um teste. Mas antes de chegar a essas contas, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Vai lá em Epidemiologia e Estatística, que é o livro de Jekyll. James Jekyll. Epidemiologia e Estatística. Olha aí. É uma imagem do livro de Jekyll. Colorida, cor-de-rosa. Acharam? Chama Epidemiologia e Estatística o livro.
Meu nome é meio esquisito. Mas é desse livro aí. É uma tabela, é um gráfico, né? Uma figura 7.2, que fala sobre acurácia e precisão. Acharam? Tem, gente? Pois é. A acurácia é quantas vezes um teste acerta o diagnóstico. E se ele realmente acerta. Que é diferente da precisão. A acurácia é quando, na média, ele acerta. A precisão é quando, se ele for repetido outras vezes, for reproduzido, ele dá os mesmos resultados. Olha bem, olha a figura. A letra A é um teste acurado e preciso. Isso é, ele acerta o diagnóstico e ele dá, a maioria das vezes, mostra o mesmo resultado. Olha a letra B. Olha B. É um teste que acerta o diagnóstico, mas não é preciso. Ele é espalhado, dá resultados diferentes. Olha a letra C. O teste é preciso, reproduz, mas ele não acerta. Ele não acerta. Está vendo aí a esfera? Ele é preciso. Ele reproduz os mesmos resultados, mas ele não acerta nada. Aquele cara que flecha, ele joga as flechas tudo no lugar só, na região. Mas ele não acerta não devia acertar. E a letra D é um teste que nem é acurado e nem é preciso. Estão olhando as figuras? Reflita sobre elas. A acurácia é aquilo que, na verdade, ele representa, ele acerta na média. A precisão é que ele é capaz de reproduzir os mesmos resultados. Então, acurado e preciso é a letra A. A letra B, somente acurado, mas ele não repete. Ele acertou na média, mas ele ele não se reproduz com a mesma confiabilidade lá na frente. A letra C, ele é preciso. Mesmos resultados, mas ele não acerta. A letra D é uma tragédia. Ele nem é acurado e nem é preciso. Então, o que se busca é achar um teste que tenha acurácia boa, seja preciso, e possa ser reproduzido. Entenderam bem isso aí? É claro, gente? Vocês têm que falar, gente, vocês têm que dizer. Pode até ligar no microfone, não é nenhum, não. Você tem que perguntar também. Esses conceitos são conceitos iniciais, bem leve, mas eles vão avolumando ao longo que a gente vai estudando. Ela vai tomando outra dimensão. Né? Então, nós temos aqui a dizer é que a gente, na verdade, ao avaliar o teste diagnóstico, nós temos que saber algumas características desse teste diagnóstico. Características tem um teste diagnóstico para que a gente o considere na minha prática clínica. Quando eu for dar aula, quando eu for examinar paciente. Tomar decisão sobre o paciente. Então, nós vamos lá no outra aba chamada teste diagnóstico. Aba teste diagnóstico. Lembra da tabela 2x2? Gente, agora eu vou tentar começar a botar minha tabelinha aqui.
Se der errado, vocês não vão rir, não, porque não é moleza, não. Então, agora, se der errado aqui, ficar feio aqui o meu desenho, é porque realmente. Deixa eu achar minha régua, que tem uma calculadora na mão, que depois a gente vai usar. Deixa eu achar a régua. E tem uma régua lá na mesa, que o Marcelo começou a me ensinar aqui, mas ela é meio chatinha de usar. Ela vira para lá, vira para cá. Precisa treinar a mão de sensibilidade. Agora, de errado eu saio e volto de novo. Eu vou compartilhar e vou começar a usar um pouco a minha tabela, a minha mesa digitalizadora. Para vocês e começar a entender os conceitos e começar a pensar em contas e calcular sobre isso. Então, vamos lá. Compartilhar a testa. Compartilhar. Compartilhar. Estão me ouvindo? Agora ficou ruim, né? Porque agora eu não vejo vocês por enquanto. Mas, na verdade, a tabela 2x2 é que nós vamos trabalhar com ela, tá? Então, nós vamos trabalhar com a tabela. Deixa eu apagar isso aqui. Limpar a tela. Ver se eu consigo fazer uma coisa mais bonitinha. Já sei, vou usar tudo aqui agora. Sem nem saber. Muito feio. Eu achei esse aqui muito feio. Vou apagar ele.
Que chatice. Voltou. Não está ficando. Bom, aqui nós temos doente, não doente, um teste positivo é positivo e teste negativo. Então, o que a gente vai mostrar para vocês? Primeiro, assim, qual é a capacidade de um teste identificar os indivíduos positivos entre os verdadeiros doentes? Isso é a sensibilidade do teste, que é a letra A
Letra A sobre A mais C. A mais C. Quer dizer, a capacidade do teste de identificar realmente os verdadeiros, né, os doentes. Essa é a acessibilidade. Quer dizer, a capacidade do teste identificar os indivíduos verdadeiramente doentes. A sobre A mais C. Então, o que a gente percebe? Se o teste é sensível, esse é o teste que eu tenho que escolher para dar o diagnóstico de uma doença que, se eu deixar de diagnóstico, eu vou ter um problema. Então, assim, é o teste de escolha. Quando a penalidade de eu deixar de diagnosticar a doença é muito grande. Então, quanto mais sensível o teste, quanto maior a sua sensibilidade, significa o quê? Que ele é um teste muito bom. E se eu tenho um teste altamente sensível, 99% de sensibilidade, 95%, 97%, até 90%, se ele é altamente sensível, ele dá negativo, o clínico diz assim, bom, não é essa a doença. Não é essa a doença. Então, toda vez que eu tenho um teste altamente sensível, eu diminuo o quê? Eu diminuo os falsos negativos. Então, um teste altamente sensível diminui os falsos negativos. Então, o indivíduo que tem a doença, eu raramente deixo de encontrar a doença. O teste é altamente sensível, se ele der positivo, se der negativo, o clínico vai dizer, não é a doença. Mas raramente ele deixa passar, porque tem pouco falso negativo. Então, quanto mais sensível o teste, nós vamos ver que melhor será o valor preditivo negativo. Nós vamos estudar lá na frente. VPN. E então, maior sensível, menos falso negativo. Por outro lado, a especificidade é quando eu tenho aqui letra D, por acertar a mão com essa encrenca. Aqui embaixo. D, aqui lá embaixo. D, lá embaixo. D sobre B mais D. O que é B? O que é D? D é o quê? Deixa eu apagar isso aqui. Embaixo ainda. D sobre. Mais embaixo ainda. E não creio esse negócio. Dureza não é explicar. Dureza é fazer isso. D sobre B mais D. D sobre B mais D. O que é D? D é o quê? D é o verdadeiro negativo. Que o teste é negativo. Ele não é doente, o teste é negativo. Então, D é o verdadeiro negativo. B é o quê? B é o falso positivo. Né? O indivíduo não é doente, mas o teste é negativo. Então, D sobre B mais D é o cálculo da especificidade do teste. Que é o quê? Então, o teste ele é específico
quando eu uso o teste específico para eu confirmar um diagnóstico. Então, o primeiro teste que eu vou usar de um doente, eu procuro usar os testes sensíveis, altamente sensível, e não específico. Quando que ele é útil ao clínico? Quando ele é positivo. Se o teste é altamente específico e ele deu positivo, ele me ajuda a fechar o diagnóstico. Então, é a proporção de indivíduos sem a doença que tem um teste negativo. Raramente um teste específico vai classificar as pessoas sadias como doentes. Um teste específico, muito raramente, vai classificar uma pessoa sadia como doente. Se eu aumento a especificidade, eu diminuo os falsos positivos. Quanto mais específico um teste, maior é o seu valor preditivo positivo, que vou achar a doença. Então, nós temos as duas possibilidades. Qual é a probabilidade de um indivíduo ter uma doença, dado que ele é positivo a um teste diagnóstico? É o valor preditivo positivo, que é A sobre A mais B. Qual é a probabilidade de um indivíduo ter uma doença, dado que ele é positivo a um teste diagnóstico? É o VPP. E nós vamos aprender logo na frente que existe um teorema de Bayes, que é nada mais do que isso. É uma fórmula enorme para calcular a probabilidade de um indivíduo ter uma doença, dado que seu teste é positivo. Então, o VPP é A sobre A mais B. O que é A? É o verdadeiro positivo. É positivo. E B é o falso positivo. Então, é a sensibilidade do teste vezes a prevalência da doença. É outra forma de calcular o VPP. E o VPN, ao contrário, é a probabilidade de um indivíduo ser sadio, dado que tem um teste diagnóstico negativo. D, que é o verdadeiro negativo, sobre C. O que é C? Falso negativo. VPN é exatamente isso. Então, nós não vamos avançar agora, eu vou voltar aqui para lá. Bom, vamos voltar. Então, vamos voltar aqui, gente. Vocês entenderam o que é que eu preciso de um teste? Qual é o teste que é mais útil a um clínico? A uma pessoa que está com um paciente que precisando dar um diagnóstico? Qual é o primeiro teste que eu procuro? Um teste de alta sensibilidade, Marcela. Quanto mais sensível o teste, menos falso negativo eu tenho. Agora, se ele é altamente sensível, 99% de sensibilidade, e ele deu negativo, o que eu faço? Eu mudo de raciocínio. Bom, eu basicamente excluo a doença. Mas quando eu tenho um teste que a sensibilidade, digamos assim, não é tão boa, é baixa, 80%, 70%, aí eu tenho grandes possibilidades, né? Grandes possibilidades. Então, mais alto a sensibilidade, diminui falso negativo. Mais baixo, aumenta o falso negativo. Então, a sensibilidade de um teste é que eu devo, o teste altamente sensível, que eu devo escolher primeiro para resolver uma situação diante de mim de um paciente. Já o teste específico, ele tem a diferença, porque, na verdade, se ele der positivo, eu fecho o diagnóstico. Então, o teste específico é aquele teste que dificilmente vai classificar erroneamente o paciente que não esteja doente. Então, eu sempre procuro fazer um teste altamente sensível, início. Se ele descartou, se ele realmente deu negativo, eu vou procurar um teste específico. É esse balanceamento entre... E aí, baseado nesse teste, eu pergunto, qual é a probabilidade de um indivíduo ter uma doença, dado que ele é positivo a um certo teste?
É o VPP, valor preditivo positivo. Qual a probabilidade do indivíduo não ter doença que o teste é negativo? Então é o VPN. Tá? É o VPN. Então eu preciso. Como é que eu faço a probabilidade? Eu tendo um teste positivo, esse teste altamente. Qual é a probabilidade do indivíduo ser doente? E eu tendo um teste negativo. Qual a probabilidade dele não ser doente? Então o VPP e o VPN, eles são calculados na tabela de contingência 2x2, aquela minha tabela feia lá que eu fiz, né? 2x2. Nessa tabela é que eu vou achar, eu vou poder me enxergar. Que teste é esse que eu estou fazendo? Agora, peguem, vamos voltar de novo lá na minha coisinha feia lá. Vamos anotar aqui uma coisa. Vamos lá, papel, caneta, lápis, caneta, lápis. Vamos lá. Agora, vamos fazer o seguinte exercício. Eu não dou conta de fazer o exercício aqui junto com vocês, não, porque eu demoro muito nessa minha negocinho, mas vocês vão fazer aqui comigo. Vamos lá. Monte uma tabela 2x2. Uma amiga de vocês queria saber, procurou vocês, queria saber qual a probabilidade de ela realmente estar grávida. Vocês pediram a ela algum dado do teste. Ela disse, olha, eu encontrei no fabricante, lá, na bula do fabricante, encontrei o seguinte. Num total, deixa eu apagar aqui. Vou limpar a tela. Fica melhor, né? Tá muito feio aqui. Eu vou dizer o seguinte. Num total de 378 testes, o fabricante me diz que 253 foram positivos em grávidas. Em grávidas. E 24 foram negativos. Ok? Então, o fabricante informou a ela. De 378 testes que ele fez, 253 foram positivos em grávidas. E 24 foram negativos. Começa a montar a tabela 2x2. Dos restantes testes, 253 foram positivos em mulher grávida. E 24 foram negativos. Então, quanto que dá isso aqui? Vamos ver o que vai ser. 253 foram positivos em mulher grávida, lá em cima. E 23 e 24 foram negativos em grávidas. Como é que mostra a tabela? Do restante, depois dessa conta, 8 53 grávidas, né? E 24 foram negativos. Do restante dos testes, 8 foram positivos em mulheres não grávidas. Vamos montar a tabela 2x2? Vamos lá. Vamos montar. Quem quer montar a tabela e jogar na tela?
Pode jogar na tela. Ok, gente? Vamos lá? Então, a informação que a sua amiga deu é o seguinte: olha, de 378 testes realizados, 253 foram positivos em mulheres grávidas. O que significa isso? Positivo em mulher grávida. Isso é o quê? Marcela, Ariane, o que é? Sim, verdadeiro positivo, Ariane. Então, coloca lá. Grávida, coloca ela tabela por 2. Grávida, não grávida. Positivo, negativo. Então, coloca na letra A. Qual? 253. Verdadeiro positivo. E 24 foram negativos. Então, o que é o negativo? Que letra é essa? Não. Presta atenção. Não, não. Presta atenção. No total, 253 foram positivos em mulheres grávidas. Positivo, grávida. Pense de novo. Vamos devagar. E, na verdade, e 24 foram negativos em quem? Em mulheres grávidas. Nas grávidas. Isso, Marcela. Nas grávidas. Então é a letra. Letra B. É a letra B. Porque 253 foram positivos nas mulheres grávidas. E 24 foram negativos nas grávidas. Eu não mudei. Então é a letra B. Então eu tenho aqui 253, que são verdadeiro positivo, e tem 24, não. Não. Ela está grávida e o teste deu negativo. O teste negativo, deu grávida. Do restante, então, 8 foram positivos. 8 foram positivos em mulheres não grávidas. Como é que chama isso? Esse sim, Luísa. Aí sim que é um falso negativo. Não, o falso positivo sempre é a letra B. Falso positivo é sempre a letra B. O falso negativo é sempre a letra C. Isso, Marcela. Falso positivo é a letra B. O falso negativo é a letra C. Então é 378 testes, 253 foram positivos em mulheres grávidas, então verdadeiro positivo, e 24 negativos em grávida. Que são, ela estava grávida, mas deu negativo. Isso é falso positivo, letra B. Do restante dos testes, nós vamos saber quantos que sobrou. 8 foram positivos em mulheres não grávidas. 8 foram positivos em mulheres não grávidas. E o que sobrou, né, mulheres não grávidas. E o que sobrou, se ela estava, não é falso negativo. Ela estava grávida e o teste deu falso positivo. Estou avaliando o teste aqui. A mulher estava grávida. 24 delas tá?
Mas, olha bem, 24 delas. Então, olha bem, 24 delas deu o quê? O 24 deu o quê? O que nós estamos avaliando? Nós estamos avaliando o teste. A mulher estava grávida. Nós estamos passando do pressuposto, Júlia, que a mulher está grávida. Ela é grávida. Só que desse total, 253 mulheres, o teste deu positivo. Verdadeiro positivo. Não. Presta atenção, gente. Eu não estou avaliando, eu estou avaliando o quê? O teste. O fato de a mulher estar grávida, ela está grávida. Eu tenho no total aqui, o que eu tenho no total? Eu tenho minha calculadora aqui. Eu tenho no total. Saco. Tá ligando? Vou pegar o calculador, essa aqui não tá ligando. Então, calculador, esse aqui acabou a bateria. Vou pegar o calculador aqui, gente. Presta atenção, gente. Eu tenho, na verdade, o total é isso. Então, eu tenho grávidas, o teste deu positivo em grávida, deu 253. E deu negativo, 24. E deu negativo 24, tá bom? Então, eu estou avaliando o quê? O que eu estou avaliando? As mulheres são grávidas. O total de mulher grávida, eu tenho aqui, ó. Eu tenho um total de teste, mas quanta mulher grávida eu tenho? 253 mais 24. Isso. É que a calculadora minha está sem bateria. Sim, mas o teste, a mulher estava grávida. Esse calculador nem não funciona. Pode pegar uma para mim que não está funcionando e eu não posso dar sem calculador. Desculpa, foi a buscar calculadora. Então, olha bem, na verdade, o teste, não, é sempre o quê? Não, a grávida é aqui. O teste, lá. Eu estou avaliando o quê? Grávida, ou eu posso avaliar, doente ou não doente. Isso é uma boa pergunta sua, viu, Kelly? Na verdade, doente ou não doente. O que eu avaliei aqui? Eu não avaliei isso, eu avaliei o quê? Grávida e não grávida. Se eu colocasse doente e não doente, seria diferente. Mas o meu raciocínio é diferente. Eu estou avaliando o quê? Eu estou avaliando quem é grávida e não é grávida. Eu não estou avaliando doente e não doente. Isso você tem toda a razão. Eu quis fazer um outro raciocínio. Tá? Entendeu, Kelly? Na verdade, doente ou não doente, grávida ou não grávida. Mas o que eu fiz? Eu estou colocando quem é grávida e não grávida. Então, querendo avaliar o quê? O teste, só o teste em si. Então, no total, eu tenho 253 mulheres que estão grávidas e o teste deu positivo.
253. Mais 24 mulheres. Deu 277 mulheres. Tá? E aí me sobrou o que desse total? O que me sobrou desse total? Me sobraram 8 testes positivos em mulheres não grávidas. Então, do restante, 8 foram positivos em mulheres não grávidas. Então, eu tenho 277. Do total de 378, quantos testes eu tenho agora? 378 menos 277. Quantos testes está faltando eu colocar na tabela 2x2? 101. Não é isso? Viu, gente? Dos 378 testes, 277 eu já coloquei. Eu falei que tem 253 positivos, verdadeiro positivo, 24 falsos positivos. Então está sobrando quanto? Quantos testes? Aí desse total, 8 deram positivo mulher não grávida. Então quanto está sobrando? 93. Então 93 são o quê? Os verdadeiros negativos. Então a tabela 2x2, eu estou, nesse momento, eu coloquei positivo, eu botei o teste lá em cima, negativo, e botei grávida e não grávida aqui. Então eu não coloquei lá em cima. Eu fiz um outro raciocínio. Eu posso fazer também diferente. Mas aqui nesse momento, nessa tabela de Cotton, é o seguinte: eu tenho 253 mulheres grávidas, mais 24. Dá 277 mulheres grávidas. Não grávida. Eu tenho 8 que o teste foi positivo. E 93 que o teste é negativo. Eu fiz essa discussão, é o seguinte: dependendo quando eu vou avaliar o teste, eu vou avaliar a doença ou o teste em si, a maneira que eu coloco, eu faço aqui minha tabela, eu vou conseguir chegar a alguns denominadores. Então, na verdade, eu tenho aqui, né, se você somar o que nós temos embaixo, soma letra A mais C. Quanto dá A mais C? A, 253. Mais C, 8. Vai dar 261. Tá? A mais C, 261. A mais C. E eu tenho B mais D. Quanto que é B mais D? B é quanto? B é 24. Mais D, 93. Eu vou ter 117. Mais 261. Eu vou chegar a 378 exames. Tem que fechar. Na verdade, por que o B não virou isso? Porque eu não coloquei lá em cima doente ou não doente. Eu coloquei em cima o que eu coloquei? Teste positivo e negativo. E botei grávida e não grávida aqui. Porque eu não estou avaliando, estou avaliando só a gravidez. Por isso que não é a Luísa. Entendeu, Luísa? Eu fiz isso. Tá? Eu não coloquei lá em cima doente ou não doente. A gente vai saber como, conforme é anunciado, conforme vai dizendo. Fui avaliando o teste, vocês vão ler anunciado e vou colocar. Quase sempre você tem doente e não doente. O B é sempre, mas o B é falso, o B é sempre falso positivo. Mas eu estou dizendo por que eu botei negativo lá e positivo? Porque eu fiz uma outra inversão, eu fiz uma outra coisa. Mas, no geral, Luísa, eu coloco doente, não doente,
positivo ou não positivo. E aí foi diferente. Porque esse 8 aqui entrou como não grave, na situação real. Na situação real achou isso. Esse foi o dado que o informante informou, que o fabricante do teste informou para a moça. Foi isso que ele informou. Ele informou isso. Ele falou, olha, do total, o informante informou o seguinte, olha. Informou o seguinte. No total de 308 testes, o que eu tenho? Eu encontrei o quê? 253 testes positivos em grávida, né? E 8 positivos em não grávida. Tá? Já está 261. E encontrei 24 negativos em grávida e 93 negativos em não grávida. Foi isso que ele informou. Porque isso foi informação do fabricante. Por isso que eu puxei um teste bem complicadinho para dizer o seguinte: eu tenho que saber o que a pessoa está dizendo, o que o teste está propondo, o que nós estamos querendo discutir aqui. Essa confusão. Nós vamos fazer vários exercícios, e eu espero melhorar aqui com a coisa, para a gente chegar, a gente começar o que eu estou procurando. Eu estou querendo achar o quê? Então, quer dizer, a confusão é isso. Então, na verdade, é o seguinte, o fabricante informou isso. É o que ele informa lá, o que ele disse lá. E aí eu vou dizer, o seu teste é ruim, é bom. Aí eu vou calcular acessibilidade, especificidade, e vou dizer, seu teste não serve para nada. Ou ele é totalmente sensível, ou ele não é. Então, é isso que eu quero dizer a vocês. A forma que ele informou foi essa. Ele informou isso. Se ele está errado ou não, na verdade, eu sempre coloco o quê? Sempre coloco doente ou não doente, né? Positivo e negativo. Quase sempre é isso. Doente ou não doente, positivo e negativo. Mas o enunciado que vai dizer exatamente isso. Então, por isso que nós temos que prestar atenção no enunciado. O que quer dizer com isso? O que a pessoa queria que você avaliasse? E aí eu sim. Se for doente, aqui eu não estou avaliando doença, eu estou avaliando o que aqui nesse momento? Estou avaliando grávida e não grávida. Que não é doente não doente. Grávida não é doença. Não grávida não é doença. Né? Essa dica. E aqui não estou avaliando doença não doente, estou avaliando uma situação grávida e não grávida. Uma coisa é quando eu avalio doente, infarto agudo do miocárdio. Aí sim, infarto agudo do miocárdio. Doente ou não doente. Tem infarto ou não tem infarto. Teste positivo, teste negativo. Aqui não. Não estou avaliando isso. A maioria é doente ou não doente, mas nesse momento estou avaliando uma condição que não é de doença. É uma situação clínica. Mas se eu disser assim, é o infarto agudo do miocárdio. Um total de 550 pacientes com infarto agudo do miocárdio. Em 270, o eletrocardiograma deu alterado. Em tantos outros não deu alterado. E aí eu vou fazendo isso. Aí eu ponho infarto, e vou fazendo isso. Aí eu ponho infarto agudo do miocárdio, doente. Não infarto, não doente. Eletro positivo, eletro negativo. Aí eu faço outro raciocínio. Então, quer dizer, é o seguinte, que a gente vai precisar trabalhar com a ideia de o que eu estou avaliando, o que eu quero avaliar. Para eu poder dizer assim, bom, esse teste é altamente sensível, não é sensível a isso. Então, na verdade, eu quis colocar esse negócio complicadinho só para a gente dizer o seguinte, nós vamos ter que, não é automático que nós vamos fazer, nós vamos ter que raciocinar o que está pedindo, o que eu estou avaliando, na verdade. E ainda eu preciso entender que a sensibilidade de um teste e a especificidade de um teste, isso vai depender também do que nós chamamos do ponto de corte. Lembra disso? O ponto de corte. O que é normal? Eu perguntei no início da aula e alguém me respondeu. Qual é a glicemia normal? Alguém me disse que era 99, não é isso? Depois de volta, ver bem razão de semelhança, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre o ponto de corte, antes de a gente caminhar para o fim, para a gente
Estou apenas esquentando os motores. Vamos falar um pouquinho sobre o ponto de corte. Antes de falar sobre curva ROC. Já ouvi falar sobre curva ROC, já? ROC. Vamos falar sobre ponto de corte. Ponto de corte. O ponto de corte é o que vai me dizer o que é que eu estou querendo avaliar. Primeira coisa, o que é um teste correto? O que vocês acham que é um teste correto? O teste está correto. O que é um teste correto? O que é um teste correto? Você se arrisca. Quando eu digo esse teste está correto. O que é o teste correto? Vamos lá. O teste correto é quando ele é positivo, quando o indivíduo é doente. Ou negativo, quando o indivíduo não é doente. Isso é um teste correto. Ele nem é falso positivo, nem é falso negativo. O teste incorreto é o falso positivo e o falso negativo. Claro, né? Então, o teste correto é aquele que acerta. Ele é positivo quando o indivíduo é doente, e negativo quando o indivíduo não é doente. Quando ele é positivo, que o indivíduo é na ausência de doença, ele é um falso positivo. E quando é negativo, quando o indivíduo é doente, ele é um falso, né? É um falso positivo e um falso negativo. Então, quando o indivíduo ele é positivo, o indivíduo não tem doença, é o quê? Falso positivo. É negativo e o indivíduo tem a doença, é um falso negativo. Tanto o falso positivo como o falso negativo são testes incorretos. Que leva a erro. Então a gente vai ver qual é a influência do ponto de corte. Vamos ver aqui a glicemia. Uma glicemia de 99 está tido como uma glicemia, é o limite de normalidade. É isso? Se eu colocar o ponto de corte de uma glicemia normal em 140, o que vai acontecer? O que vai acontecer? 140. Se o normal é 99 e eu ponho 140, o que vai acontecer? Vai ter mais o quê? Se eu aumento o ponto de corte, eu vou ter mais o quê? Mais falso negativo. Mais falso negativo. Mais gente doente em que eu não vou dar diagnóstico. E se eu botar o ponto de corte em 80? Eu vou dar mais falso positivo. O que isso implica, Maria Júlia? Implica o quê? Se eu tenho muito falso negativo, eu deixo de tratar essas pessoas. É ruim. Né? É péssimo. É um erro. E se eu dou mais diagnóstico do que existe, mais falso positivo, eu vou fazer o quê? Eu vou tratar erroneamente as pessoas. Também é um erro. Então, a questão do erro Então, vocês vão ver lá em acurácia. Lá no módulo acurácia. Voltem lá. O erro tipo 1.
O erro alfa é o erro falso positivo. O erro alfa, nesse caso de 80, eu tenho um falso positivo. Eu digo que algo é verdadeiro e que não é. Eu estou tratando uma pessoa como se fosse diabética e ela não é diabética. É um problema, é um erro. Que é a taxa do falso positivo. B sobre B mais D. Já o erro mais grave é o erro beta. É o falso negativo. Eu deixo de tratar uma pessoa doente. Isso é muito ruim. É a taxa de falso negativo. Mas esses erros, o que influencia os erros? De repente, é o momento que eu faço o teste diagnóstico. O estágio da doença. Né? Se eu fizer um exame, quando coloca na vida, um antígeno, antes do quinto dia, por aí, e aí eu posso dar um falso negativo. Posso errar. Então, os erros também dependem do ponto de corte, mas também depende do estágio em que a doença se encontra quando eu faço o teste. Entendeu? Qual é o pior erro? É o 1 ou o 2? O alfa ou o beta? Pensando bem. Eu sempre é ruim. Qual é o pior erro? É o erro 1, o alfa, ou o erro 2, beta? É o falso negativo, Júlia. O que eu deixo de tratar. Um indivíduo que tem um câncer. Teve um caso que eu acompanhei isso no CRM, Belo Horizonte, há muito tempo. Um tumor ósseo, o médico pediu uma biópsia, e o indivíduo fez a biópsia e ele não pegou os vários pedaços do fragmento. Ele pegou um fragmento que não tinha, a célula estava alterada. E deu como se fosse negativo, né? Deu um falso negativo. E, posteriormente, esse tumor foi crescendo, foi aumentando, foi piorando. Ao fazer outro exame lá na frente, 4 meses depois, mais ou menos, não me bem direito, e aí positivou. E aí o primeiro, né, o ortopedista que fez o primeiro exame, foi levado a julgamento. Qual é a defesa dele? Quem fez o exame pegou fragmento de um local que ainda não tinha as células alteradas. Então ele, o ortopedista, não errou. Ele baseou no exame anatopatológico que se defendeu dizendo que as células que ele funcionou não mostraram alterações naquele momento. Mas foi um erro, um falso negativo, que o indivíduo tinha câncer ósseo no braço. Então, dependendo do estágio da doença, você, do momento que você está, dependendo do ponto, você pode ter erros. Então, quando eu falo de um teste diagnóstico, não adianta as pessoas, por exemplo, fazer sexo sem camisinha. Aí amanhã vou fazer o HIV. Não vai funcionar. Não funciona. Precisa de tempo para isso. Precisa de tempo. Vou fazer teste de Covid, vou fazer sorológico. Para quê? Sorológico não é diagnóstico para a situação agora. Ela deu o que você teve ou não teve, acabou. Agora eu preciso saber se você está com o vírus ou não está com o vírus. Para efeito de coletividade, eu quero saber se tem um antígeno e um PCR positivo. Ponto, eu quero saber. Isso eu quero saber. Mas se eu fizer o teste, o antígeno, o PCR, fora do prazo que eu preciso ter, eu posso ter um falso negativo. Gente, como é que está aí? Vamos lá. Eu estou chegando em erro. Por isso que eu entrei com o teste diagnóstico, a próxima semana vamos continuar sobre o teste diagnóstico, vou fazer vários exercícios, prometo melhorar aqui minha caneta aqui. E aí a gente vai fazer vários exercícios, e ao mesmo tempo vamos fazer uma revisão
nos estudos epidemiológicos, para a gente poder só dar uma passada. Então, o que eu quero dizer que vocês entendam? É que nós estamos começando a dizer assim, como é que eu faço para reduzir os erros em medicina? É o que eu preciso. Primeiro, fazer as perguntas corretas. Primeiro, saber o que eu quero. Se eu quero diagnóstico, se eu quero prognóstico, se eu quero tratamento, se eu quero saber teologia, se eu quero saber prevenção, saber risco. Ok. Segundo, eu quero saber fazer as perguntas corretas. Aí eu quero saber que paciente que eu tenho, qual a intervenção que eu estou buscando, comparando com o quê e qual o resultado que eu espero. Como eu faço isso? Eu busco na literatura. E aí eu busco o quê? Vou buscar os níveis de evidências que existem, de 1 a 7, desde meta-análise sistemática até chegar à opinião especialista. E qual o grau de recomendação? Se eu recomendo fortemente isso para fazer, se eu não recomendo tanto faz recomendar como não, ou se eu recomendo para não fazer. E aí eu vou buscar na literatura. E aí, você se lembra dos operadores booleanos? Vocês lembram disso? Operadores booleanos. And, or e not. Quando você for procurar na literatura, que nós vamos chegar lá, vocês vão saber o que vocês vão querer. And, inclusão, ou isso ou aquilo, eu quero terapêutico, eu não quero prognóstico. Not, eu quero terapêutico, eu não quero causa. As palavras são em inglês mesmo. Você vai procurar isso na literatura específica. O Cochrane vai usar aí o UpToDate, as revistas científicas. Esses operadores booleanos, em algum momento, são as palavras-chave que você vai incluir para pesquisar. Lá, no pico, eu acho que a próxima semana eu vou fazer o exercício de pico, vocês vão procurar isso, comparando com isso. Esses operadores booleanos são os operadores booleanos, são os operadores que a gente utiliza o tempo todo, quando você vai buscar uma literatura. Então, nós já vimos que é preciso saber que evidência nós estamos buscando, se essa evidência está disponível, nem sempre tem revisão sistemática, tem meta-análise, mas se não tem ela, tem um mega-trial, tem um randomizado, tem uma coorte, E aonde eu vou buscar isso? Eu vou buscar uma revisão sistemática no UpToDate, ou no Cochrane, ou na Mesh, lá. Então, o que a gente está dizendo a vocês, o que nós temos, e nós estamos aqui caminhando para o final dessa aula, é dizer que a gente precisa pensar em qual momento eu posso reduzir a minha probabilidade de erro. Entre os dois erros, o pior é o erro falso negativo, né? Em que eu deixo de dar um diagnóstico e deixo de tratar. O outro também é errado, porque eu posso tratar alguém, dar antineoplásico, ou sei lá, indicar uma coisa para uma pessoa que não tem a doença. Vai depender do estágio da doença. Momento. E não esquecer que os pontos de corte, eles são importantes para a gente poder trabalhar com um negócio chamado curva ROC, que eu vou balancear sensibilidade e especificidade. Tá? Que é o que nós vamos trabalhar nas próximas aulas nossas por frente aí. Porque nem sempre um teste é altamente sensível e altamente específico.
Às vezes ele é altamente sensível e baixa especificidade. Pode ser o contrário. O teste ideal é aquele teste que tem sensibilidade e especificidade próximos. Por isso, vamos trabalhar com duas colunas da curva Receive Operation característica. A curva ROC. Que aí eu vou saber qual que produz melhor curva. Tá? Sensibilidade e especificidade. O ideal de um teste é aquele altamente sensível e altamente específico. Coisa que não encontramos por aí. Por isso, vamos trabalhar algumas vezes com testes sensíveis e outras vezes testes específicos, porque em alguns momentos da nossa pesquisa eu vou trabalhar de um pouco diferente. Ok. Perguntas? Oi, Leãs. Oi. Aqui é a Karen, está me escutando direitinho? Sim, então, eu sou representante de turma, né? Eu posso sugerir uma coisa para você? É porque a gente está ficando muito confuso. Será que tem como você, às vezes, quando for usar algum material, projetar aqui para a gente, em vez de a gente ter que abrir no Canvas, ou então fazer um slide para a gente acompanhar? Porque é assim, complicado. Porque eu tô mandando sempre, não posso, dá mais trabalho para mim, mas tudo bem. Que eu não, qualquer coisa, eu também às vezes pega o do Vidal antigo e faz algumas adaptações. Só porque assim, tá difícil acompanhar de verdade. Eu sei que você tá fazendo um esforço e tal, mas é porque tá muito confuso mesmo. Desculpa falar assim, mas é porque... Não, mas na verdade, não é tão simples, porque eu estou pedindo para vocês ir lá no Canvas, né, olhar o material. Aí eu volto, porque eu não tenho uma linha só. Na verdade, assim, eu vou usar várias abas ao mesmo tempo. Sim. Não, é porque tem muito material ali no Canvas, eu acho que tem material até que era do Vidal antes. Aí, assim, é tanta coisa para a gente abrir que a gente está ficando perdido. Às vezes, por exemplo... Tem muito material. Eu vou até olhar com o Jonas, se eu consigo abrir, limpar um pouco, tá? Porque, por exemplo, se você fizer, sei lá, um slide, aí se você, por exemplo, quiser mostrar algum material, colocar dentro do slide, aí você pode ir mostrando várias coisas, né, ao mesmo tempo, que eu acho que assim a gente consegue ter um raciocínio. Na verdade, você quer que eu jogue, eu compartilhe a tela, em vez de eu botar no Canvas. Eu acho que talvez realmente, porque como é uma disciplina, é muito raciocínio, você vai para lá, vai para cá, porque o raciocínio dela não é linear, né? Sim. O raciocínio dela não é linear. Eu ia falar uma coisa e resolvi mexer com erros. Então, eu passei o material todo hoje, eu mandei hoje, não devo ter mandado. Eu mandei o material hoje. Meu raciocínio nessa semana vai ser nessa linha aí, né? Agora, eu uso muito material, por exemplo, virtual, que eu não usei ainda. Podemos usar, eu quero usar, talvez na próxima aula eu comece a usar até o livro da virtual, que aí vocês têm que ir na biblioteca virtual, entendeu? Sim, mas aí se você puder compartilhar na tela pra gente, só pra gente poder acompanhar. Tá. As meninas falaram aqui de fazer tipo um roteiro da aula mesmo, porque eu procurei lá no Canvas e não tem o cronograma até hoje. Se você puder ver com o Jonathan para ele adicionar lá, por favor. Adicionar. Mas ainda não está lá. Então, na verdade, é porque eu vou fazendo raciocínio, mas eu volto. Se linear, sim, a gente entende. Eu discuto uma coisa, eu volto. Né? Aí eu volto para outra coisa, aí eu lembro de outra coisa, aí eu vou fazendo isso. Né? Na verdade, é meio complicado mesmo,